Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa deliciosa empadinha sem glúten que é facílima de fazer e vocês não sabem o ingrediente secreto que tem aqui. Quer aprender? Continua assistindo esse vídeo. Então a gente vai começar com a massa da nossa empadinha e para isso vamos usar o feijão branco. Aqui ele tá cozido, lembrando que eu deixei ele de molho de um dia para o outro. Eu vou colocar ele no processador para fazer um purê desse feijão. Então acrescento o feijão cozido aqui. Lembrando que todos os ingredientes utilizados vão estar na descrição aqui do vídeo. Vamos processar. Algo bem importante a ressaltar é que o ponto do meu feijão ele pode estar diferente do seu. Então, como a gente vai estar usando a fécula de batata para fazer essa massa, se o seu feijão estiver mais hidratado, ele vai precisar de um pouco mais de fécula e vice-versa. Por isso que é importante a gente colocar sempre aos poucos e não o total. E claro, se você colocou o total da receita e precisou mais, vai colocando aos poucos até obter a consistência que a gente precisa para fazer essa empadinha. Peguei uma espátula para me ajudar aqui com o processador, mas aqui ele já tá ficando em ponto de purê. O meu feijão eu tô sentindo que ele tá mais sequinho, ele não tá tão mole. Então, vou colocar aos poucos também para não ficar quebradiço, né? Processei, aqui ele não processou totalmente, eu vou passar para um bowl. E com o auxílio de um garfo, eu vou processando os grãos que ficaram mais inteiros. E agora, com o auxílio de um garfo, eu vou amassar o restinho que ficou mais inteirinho para continuar a nossa receita. Ó, amassei bem, agora eu vou dar continuidade aqui na nossa receita. Eu, como tô sem manteiga ghee em casa, eu vou estar utilizando a manteiga normal. Mas se você tiver manteiga ghee em casa, o resultado fica melhor. A manteiga, ela tá num ponto de pomada. Ela não pode estar totalmente derretida e se ela estiver muito dura, vai dificultar um pouco. Agora eu vou colocar a fécula de batata, lembrando que é sempre aos poucos. E também já vou acrescentar o sal aqui nessa receita. Então o sal aqui eu vou colocar como se fosse mais ou menos uma colher de chá. E a fécula eu vou colocando aqui aos pouquinhos. Coloquei aqui 1/4 de xícara. E vou colocar a mão na massa agora. E a consistência exata dessa massa é quando ela não tiver mais quebradiça, que a gente consiga moldar, né? Que ela não esteja muito mole e também não fique muito dura ao ponto de quebrar. Então, o negócio é ir sentindo aí, tocando na massa, conhecendo ela. E ela fica com aquele gostinho de manteiga, assim, perfeito pra empadinha. Aqui eu vou colocar mais 1/4 da xícara de fécula de batata. E a fécula é uma farinha bem leve, né? Então ela vai deixar a nossa massa bem levinha. E sem glúten, que é a mais importante. Ó, nossa massa tá ficando bem bonitona. Eu vou colocar um pouquinho de água para ela dar mais uma liga. A água também, na receita é sempre aos poucos. Nesse tipo de receita, no caso, né? Olha, parece que a gente tem um purê aqui na mão. Tá vendo como fica? Ó, tô sentindo que ela tá mais molhadinha. Então eu vou colocar um pouquinho mais de fécula, mas ela já tá ficando no ponto moldável que a gente precisa. O ponto dela é quando está macia, mas que ela já não gruda mais na mão. Ó, a nossa massa já tá num ponto bem legal, ela já não gruda mais na mão, ela tá num ponto bem moldável. A gente vai levar para refrigeração cerca de 15 a 20 minutos. Enquanto isso, a gente vai preparar o nosso recheio maravilhoso. A refrigeração vai fazer com que ela firme ainda mais. Então, aqui eu vou envolver num plástico filme e levar para a geladeira. Agora a gente vai fazer o recheio de legumes da nossa empadinha e eu vou estar utilizando cebola roxa, tomate, brócolis, cenoura picada, azeitona e molho de tomate. E o sal, né? Lógico. Mas esse recheio você pode variar, você pode fazer um frango, você pode fazer carne, enfim, o que você gosta de comer. E lógico que a gente vai fazer também um tofu piri para nossa empadinha ela ficar bem cremosa. Mas primeiro vamos fazer o nosso refogado de legumes. Então a gente vai ligar aqui a frigideira, colocar um azeite de oliva para aquecer. Eu vou entrar aqui com a cebola para ela começar a refogar. Eu cortei a cebolinha em tiras aqui, tá? Tá em fogo médio a baixo para não queimar. Vou entrar aqui com o brócolis, que é um vegetal mais firme, né? E a cenoura. Dá uma salteada aqui neles. Vou entrar agora com o tomate, que vai ajudar o molhinho. Ele solta mais água, então agora a gente entra com esse intuito. Olha que cor linda, quanta cor aqui nesse nosso recheio. Agora eu vou entrar com o molho de tomate caseiro,
que eu fiz, o tomate assado e batido. E vou deixar dar uma cozinhada nesses legumes. Mas como eles vão ao forno também, eles podem ficar um pouquinho mais firmes. Eles não precisam estar bem cozidos aqui, tá? Vou entrar aqui com a azeitona para já trazer bastante sabor. E agora deixo cozinhar. Agora eu vou desligar o fogo, vou reservar, vou colocar o sal. Não coloquei tanto sal porque como a gente vai fazer nosso tofu piri, ele também tem sal. Aí depois eu acerto o sal se precisar. Mas ó, nosso recheio de legumes está lindo, bem colorido e bem cheiroso. Agora que nosso recheio de legumes está pronto, a gente vai preparar um tofu piri delicioso para dar aquela cremosidade na nossa empadinha. E para isso então a gente vai levar o liquidificador. Eu tenho aqui tofu. Esse aqui ele é com ervas, mas pode ser o tofu normal, sem nada. Vou colocar aqui azeite de oliva, cerca de 2 colheres de sopa. Vamos colocar também o sal, totalmente a gosto. Eu não vou colocar muito porque eu gosto de sempre colocar menos e se precisar eu coloco no final. Isso é uma dica bem importante, né? A gente às vezes coloca sal demais, então sempre aos poucos. E eu vou colocar levedura nutricional. Ela é totalmente opcional, se você não tiver em casa você não precisa colocar, mas é que é pra dar um saborzinho de queijo aqui. Então eu vou colocar 2 colheres de levedura nutricional também. E agora é só bater tudo. Se precisar, a gente coloca um pouquinho de água, que vai depender da hidratação desse tofu. Se ele tem mais água, se ele é mais sequinho, então a gente vai sentindo. Agora é só bater tudo. Como eu coloquei a levedura nutricional, ele acabou ficando mais seco, então eu vou colocar aqui um pouquinho de água e bater. Vou dar aquela ajudinha pro liquidificador, vou tirando aqui dos cantinhos, vou tirando bem lá de baixo, para que ele bata de uma forma mais homogênea. Vou pegar uma espátula para raspar bem as laterais aqui do liquidificador e dar mais uma ajudinha para ele, né? Vou colocar mais um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, que eu quero ele bem cremoso. Tipo um requeijão, assim, mais que uma consistência de requeijão. E o sabor tá incrível. Vou colocar mais um pouquinho de água para ele ficar mais líquido. Ele tá bem pastosinho, olha. Vou colocar mais um pouquinho de água aqui, então. Que como a gente vai misturar nos legumes, é interessante que ele esteja mais... E como ele vai ao forno também, né? Isso é bem importante. Que ele esteja mais líquido. Assim ele vai liquidificar melhor também. Uma misturada aqui. Tirar bem dos cantinhos. E bora liquidificar mais, né? Olha, ele já chegou na textura que eu gostaria. Que é ele um pouquinho mais lisinho, mais líquido. E assim ele tá perfeito pro nosso recheio da empadinha. Agora então vou colocar aqui o nosso tofu piri junto com o legume. Vou colocar aos poucos. Vou dar uma misturadinha. Olha só a cremosidade que vai ficar isso. Que delícia. Vou colocar aqui mais um pouquinho. E já vamos abrir a nossa massa. O cheirinho que tá aqui nessa cozinha por causa desse recheio, vocês não têm ideia. Então, nosso recheio tá pronto. Agora eu vou ver como é que ele tá de sal. Se precisa de um pouquinho mais. Tá perfeito. Vou reservar e agora eu vou abrir a nossa massinha. Eu vou usar essa forminha aqui de tortinha, porque eu não tenho forma de empadinha. Então eu vou usar essa forminha de tortinha pra estar fazendo essa empada. Então isso é uma forma de mostrar que a gente não precisa ter todos os apetrechos, né? Pra poder fazer uma receita. Ó, nossa massa ficou na geladeira por cerca de 30 a 40 minutos. Eu vou dar uma cortadinha nela. Vou trabalhar aqui com a metade agora, que é pra base. Ó, ela pode ficar meio quebradiça mesmo, tá? É normal. Eu vou fazer aqui, acho que 4. Deixa eu cortar e abrir individualmente, vai ficar melhor. Vou abrindo na própria forminha. Eu não vou untar, porque como tem manteiga na massa, quando ela for pro forno, ela já vai liberar uma gordura. Então, eu vou levar aqui pra forminha, vou amassando, trazendo pras laterais. O negócio é não deixar a massa muito grossa, porque a gente vai ter o recheio ainda aqui dentro, né? Então, ó, a gente vem subindo aqui pelas laterais. Não tem mistério, gente. É bem simples de fazer, bem gostoso. E olha que massa bonita. Vou deixar aqui, vou fazer outra. Eu venho, faço uma bolinha, coloco aqui no meio e vou moldando. Trago aqui para as laterais. Vou tirando aqui o excesso que tá sobrando, pra gente não desperdiçar nada. Aqui eu vou dividir em 2 partes.
Fazer a mesma coisa nessa. Agora vou rechear. Isso aqui eu vou colocar depois por cima. Vou colocar nosso recheio de legumes cremoso. Então aqui não tem mistério, a gente vai colocando o recheio. Olha que delícia. Lembrando que meu forno ele já tá pré-aquecendo a 180 graus pra gente poder levar essas empadinhas lindas pra assar. E o forno já estará aquecido, que é bem interessante isso. Então aqui eu não vou encher muito, ó, coloquei uma quantidade razoável de recheio. Esse recheio tá espetacular. Então aqui tá bem recheadinho. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou dividir essa massa em 4 partes iguais. Faço uma bolinha. Aqui eu vou tirar só um pedacinho para fazer um enfeite em cima. Aqui agora eu venho, vou abrindo com cuidado, vou ver mais ou menos o tamanho que a gente vai colocar por cima. Agora eu tiro aqui para desgrudar. Pode untar, enfarinhar a bancada se preferir que não grude. Eu vou fazer assim mesmo, não tem problema. Agora eu venho aqui com o nosso empado, vou ver, ó, medir aqui. Vou abrir só mais um pouquinho, que tá bom já. Ó, coloco aqui em cima, prendo bem aqui as laterais, ó. Vou tirando o que ficou pra fora, cuidadosamente. Geralmente é pincelado uma gema de ovo, mas eu não vou pincelar o ovo. Eu vou fazer agora aqui uma bolinha para colocar em cima. Eu vou pincelar azeite com açafrão para dar uma cor. Mas olha como fica bonitinho. Agora eu vou fazer isso com todos os outros. Vou juntar aqui essa massa. Deixar aqui um pedacinho de fora. Dá para abrir na mão também, quer ver? Então, a gente vai abrindo, ajustando as laterais. Dá pra ter noção também já do tamanho mais fácil. Esse aqui já tá bom também. Eu vou colocar aqui por cima, então, e vou ajustando com cuidado pra não quebrar. Que bonitinho que fica. Agora eu venho aqui, faço uma bolinha com esse restante de massa, coloco em cima aqui para fazer um enfeite. Finalizados, eu vou colocar aqui nessa forminha um pouquinho de azeite, o açafrão em pó, uma pitadinha também, só para dar uma cor. Agora a gente mistura bem isso aqui. A gente misturou bem, ele fica amarelinho. A gente vem dar uma pincelada, só para dar uma corzinha aqui em cima da nossa empada. Pra ficar bem parecida com aquela de padaria. Só que muito mais saudável, né? Olha que amorzinho. Agora a gente vai levar a assar por aproximadamente 30 minutos. E a nossa empadinha ficou pronta. Agora eu vou cortá-la e mostrar pra vocês a textura que ficou essa empadinha. E agora eu vou fazer o seguinte. Comer. Deliciosa. E se você gostou dessa receita, comenta aqui pra mim o que você achou dessa receita, se você fez na sua casa. Me conta também o que você quer ver aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixe seu joinha e compartilhe com todos os seus amigos que vão amar aprender essa receita. Tchau, tchau!